Olá, boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal abre o ano judiciário de 2025. Em sessão solene, o ministro Luiz Roberto Barroso destaca união entre os poderes pelos princípios da Constituição. Tribunal Superior do Trabalho abre ano judiciário com foco na uniformização da jurisprudência. STF derruba medidas cautelares impostas por um juiz contra acusado de tráfico de drogas. Justiça de Pernambuco decreta a prisão preventiva de 13 presos em flagrante após violência no jogo entre Santa Cruz e Sport Recife. O Supremo determina que a União suspenda a cobrança de dívida previdenciária de Alagoas até que o processo administrativo fiscal seja concluído. E ainda, com a autorização da Justiça, Operação no Amazonas resgata trabalhadores que viviam em condições análogas à escravidão. Jornal da Justiça desta segunda-feira, 3 de fevereiro, começa agora. Neste 3 de fevereiro foi aberto o ano judiciário de 2025. Na sessão solene no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a independência e a harmonia entre os poderes. Ele também afirmou que não há lugar no Brasil para quem não aceita a democracia. Reportagem de Marta Ferreira. A sessão solene foi aberta com a execução do hino nacional. Autoridades dos 3 poderes marcaram presença. Entre os convidados estiveram o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e do presidente da OAB, Beto Simonetti. Conclamamos todas as pessoas e instituições a lutar pela justiça social, pelo desenvolvimento econômico e pelo fortalecimento das instituições brasileiras. Lutar pela consolidação da advocacia como serviço de interesse público. Lutar, acima de tudo, pela união das instituições democráticas em prol do bem-estar coletivo. Esse é o legado que queremos deixar para gerações futuras, um histórico de cooperação e segurança institucional. A Procuradoria-Geral da República deseja ao Supremo Tribunal Federal o ano judiciário frutuoso e pleno de êxito no seu árduo e elevado encargo de guarda da Constituição. Além desse voto, a oportunidade adequada para a Procuradoria-Geral da República reiterar o propósito de atuar com firmeza, desassombro e serenidade as tantas competências que lhe confiou o Constituinte. No pronunciamento, o presidente do Supremo ressaltou o reconhecimento da atuação do STF em um cenário global de desafios. Nas instituições de conhecimento pelo mundo afora, o Supremo Tribunal Federal é celebrado como a corte que ajudou a preservar a institucionalidade num momento da história em que se verifica a erosão democrática em muitos países, impulsionada pelo autoritarismo, pela arrogância e pela supressão de direitos. Barroso também relembrou as ações do Judiciário no ano passado, citou os projetos para 2025 e destacou o papel da democracia. Os 3 poderes aqui presentes são unidos pelos princípios e propósitos da Constituição. Somos independentes e harmônicos como manda a Constituição. Porém, mais do que isso, nós somos pessoas que se querem bem e, acima de tudo, querem o bem do Brasil. Durante o discurso, Barroso citou os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e disse que, apesar do vandalismo, a democracia prevaleceu. Aqui deste plenário, que foi invadido, queimado, inundado e depredado, com imensa fúria antidemocrática, nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. Não há pensamento único no país, porque isso é coisa de ditaduras.
mas as diferentes visões de mundo são tratadas com respeito e consideração. O presidente do Supremo defendeu ainda a atuação dos ministros da Corte. A democracia tem lugar para todos, liberais, progressistas, conservadores, só não tem lugar para quem não aceite jogar o jogo pelas regras da democracia. E lembro que todas as democracias reservam uma parcela de poder para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esses somos nós. O título de legitimidade desses agentes é a formação técnica e a imparcialidade na interpretação da Constituição e das leis. Nós decidimos as questões mais complexas e divisivas da sociedade brasileira e, naturalmente, convivemos com a insatisfação de quem tem interesses contrariados. Faz parte do trabalho de qualquer tribunal de justiça no mundo. Ou desagradamos a fazenda pública ou desagradamos o contribuinte. Ou desagradamos as comunidades indígenas ou desagradamos os que legitimamente tenham ocupado uma determinada área. Faz parte do nosso papel. O juiz tem que ser um profissional bem analisado, porque há sempre um grau de insatisfação e de rejeição. Faz parte da vida e nós não devemos nos abalar com isso. E é assim em todas as cortes constitucionais do mundo, dos Estados Unidos à África do Sul, da Colômbia a Israel. E na abertura do ano judiciário, o Supremo divulgou dados sobre a produtividade durante o recesso da Justiça. No plantão do STF, mais de 4.300 processos foram concluídos. Quem traz mais números é a repórter Manuela Borges. Muita gente se engana ao achar que a justiça para durante o chamado recesso forense. Mas tribunais superiores e o STF continuam de plantão, atendendo questões urgentes como habeas corpus, que visa garantir a liberdade do acusado no caso de uma prisão ilegal. Medidas liminares que antecipam a concessão de um direito em casos de emergência. E tutelas de urgência, que existem para evitar um dano irreparável às partes de um processo. De acordo com o relatório de produtividade apresentado pelo STF nesse período de recesso, o plantão da presidência e da vice-presidência do Supremo concluiu 4.306 processos em pouco mais de um mês. Desse total, 64% ou 2.777 ações foram pedidos de recurso e 36% ou 1.529 processos foram iniciados nesse período de recesso. Na abertura do ano judiciário, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou os números da justiça brasileira. 18 mil juízes, 280 mil servidores, mais de 4 milhões de processos baixados em 2024 em relação ao ano anterior. Segundo o ministro, o judiciário, que tem o mesmo orçamento desde 2017, é o mais produtivo do mundo. Cada juiz brasileiro recebe, em média, 4.400 processos. Na Europa, é uma pequena fração desse volume. O judiciário brasileiro é um dos mais produtivos do mundo. O custo do judiciário é com frequência lembrado e o judiciário, de fato, tem um custo relevante. Custamos 132 bilhões e 800 milhões ao país. 1,2% do PIB. Mas aqui faço algumas observações. A primeira, este custo inclui o Ministério Público e inclui a Defensoria Pública. E o percentual vem decrescendo ao longo dos anos. Em 2009, o Poder Judiciário da União representava 4,83% do orçamento fiscal. Em 2025, ele será de 2,93%. O valor arrecadado pelo Judiciário em 2024 foi de 56 bilhões e 740 milhões, ou seja, 52% do custo do Judiciário é arrecadado pelo próprio Judiciário. Na próxima quarta-feira, os julgamentos no plenário serão retomados.
Os ministros devem analisar e julgar 3 processos, entre eles a conhecida ADPF das favelas e um recurso que trata de revista íntima em visitantes de presídios. Vamos lembrar um pouco sobre esses processos. O primeiro item é um recurso que discute a licitude de provas obtidas a partir de revistas íntimas em pessoas durante visitas aos presídios. O caso concreto é de uma mulher que foi flagrada com 96 gramas de maconha escondidas nas partes íntimas. Ela levava a droga para o irmão preso. O recurso é do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra a decisão do TJ Gaúcho, que absolveu a mulher acusada de tráfico de drogas. O caso tem repercussão geral. Os ministros vão decidir se provas, a partir de revistas íntimas, são legítimas ou não. Um dos argumentos do caso é que a medida viola princípios da dignidade humana e de proteção à intimidade, à honra e à imagem do cidadão. O relator é o ministro Edson Fachin. O julgamento começou no plenário virtual, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque. O segundo processo previsto na pauta é a ADPF das favelas, ação que pede que o governo do Rio de Janeiro adote medidas para diminuir a letalidade policial. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é do PSB e foi apresentada em 2019. O partido alega que o Estado não tem uma política de segurança adequada e pede ações para reduzir a violência em operações nas comunidades da capital. O partido pede também que o Supremo Tribunal Federal reconheça a situação de graves violações aos direitos pelas forças de segurança. O STF concedeu liminares dentro dessa ação e determinou que o governo do Rio elaborasse um plano para as operações nas favelas. O ministro Edson Fachin leu o relatório e, em novembro do ano passado, advogados e entidades ligadas ao tema fizeram as sustentações orais. O julgamento foi suspenso. Também está na pauta da próxima quarta outra ADPF. Em 2020, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental ao Supremo, pedindo a declaração de inconstitucionalidade de várias portarias do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Essas portarias anularam atos administrativos que concederam anistia política a cabos da aeronáutica. A OAB alega que houve violação ao princípio de defesa dos envolvidos. Eles sequer teriam sido informados. A ministra relatora, Carmen Lúcia, votou no plenário virtual e converteu o julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito. Para a ministra, as portarias são inconstitucionais. O ministro Dias Toffoli pediu destaque e o julgamento será retomado. A seguir, a gente fala sobre a abertura dos trabalhos de 2025 no Tribunal Superior Eleitoral. E a Justiça de Pernambuco decreta a prisão preventiva de 13 presos em flagrante após violência no jogo entre Santa Cruz e Sport Recife. Voltamos em instantes. Com a abertura do ano judiciário hoje, o Tribunal Superior Eleitoral retoma os trabalhos em sessão extraordinária a partir das 7 da noite. Na pauta, vários processos por propaganda eleitoral antecipada. O repórter Estevam Furtado tem mais informações ao vivo, direto do TSE. Estevam, boa noite. Oi, William, boa noite para você, para todo mundo que está ligado na TV Justiça. Chegou ao fim o recesso forense, por isso, daqui a pouco, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, vai realizar a primeira sessão de 2025. Com isso, os julgamentos são retomados e voltam a acontecer às terças, a partir das 7 horas da noite, e às quintas, a partir das 10 horas da manhã. Na sessão de hoje, o plenário vai julgar candidatos que estão sendo acusados de fazer propaganda eleitoral antecipada nas eleições de 2024. Tem também processos relacionados ao abuso de poder político e econômico, compra de votos e também o uso indevido das redes sociais. Este ano não tem eleições, por isso, além dos julgamentos, o TSE também já trabalha nas eleições de 2026. Claro que ao longo de 2025 tem muito trabalho a ser feito, por isso,
o TSE vai continuar realizando, por exemplo, o cadastro de novos eleitores, exame de prestação de contas de partidos, promoção de campanhas e também de audiências públicas. Além de tudo isso, o TSE vai realizar o teste de segurança da urna eletrônica. É aberto um edital, qualquer brasileiro maior de 18 anos pode participar. Se ele for aprovado, ele passa um período aqui no TSE testando a segurança da urna eletrônica. Essa urna eletrônica que já vai ser usada nas próximas eleições, ou seja, já em 2026. William, o ano está só começando, tem muito trabalho pela frente. Volto com você ao estúdio e desejo para todo mundo uma boa semana. Para todos nós. Obrigado, Estevam. A Polícia Federal, com autorização da Justiça, fez uma operação hoje no estado do Amazonas para inutilizar minas subterrâneas de ouro e resgatar trabalhadores que viviam em condições análogas à escravidão. Acompanhe a reportagem de Carolina Chaves. Foram 4 dias de operação conjunta da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, órgãos ambientais, trabalhistas e FUNAI no município de Maués, Amazonas. A investigação começou após um desdobramento de outra operação que recebeu denúncias de exploração de mão de obra degradante e uso de cianeto, um composto extremamente tóxico na extração ilegal de ouro. O garimpo no município de Maués é um dos mais antigos do Brasil, mas essa é a primeira vez que a Polícia Federal desativa minas subterrâneas. A extração do minério por meio dessas minas é um método incomum e de alto risco. Os danos ambientais já superam R$1 bilhão, considerando desmatamento, contaminação de lençóis freáticos e degradação de áreas de preservação. Além disso, as equipes constataram que os trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas, sem acesso a direitos básicos e expostos aos riscos pelo uso do cianeto. A pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, a Justiça mantém prisão de homens presos com carregamento de fuzis. FAB e Polícia Federal interceptam um avião com 500 quilos de drogas na Amazônia. E Justiça decreta a prisão de 13 envolvidos em briga de torcidas. Confira os destaques. A Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva de 13 pessoas após violência no jogo entre Santa Cruz e Sport Recife. 12 foram hospitalizadas devido às agressões físicas, entre elas um homem que teve as roupas arrancadas e foi violentado com uma barra. O Ministério Público de Pernambuco recomendou à Federação Pernambucana, à Confederação Brasileira de Futebol, ao Santa Cruz e ao Sport Recife que os jogos sejam sem a presença de público, independentemente do adversário ou da competição, até que sejam apresentadas soluções eficazes para a prevenção da violência nos estádios. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes implodiu o restante da estrutura da ponte Juscelino Kubitschek, que ligava Aguiarnópolis, no Tocantins, a Estreito, no Maranhão. A ponte desabou em dezembro passado, deixou 18 vítimas que estavam em carros, motos, caminhonetes e carretas que caíram no rio Tocantins. Os corpos de 14 pessoas foram retirados do rio, um homem foi resgatado com vida e 3 vítimas ainda estão desaparecidas. O Ministério Público acompanha o caso. A Força Aérea Brasileira e a Polícia Federal interceptaram no Amazonas um avião que entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro vindo do Peru. A ação resultou na apreensão de cerca de 500 quilos de maconha e haxixe. Após o pouso forçado em uma pista de terra, a cerca de 80 quilômetros de Manaus, a aeronave colidiu com algumas árvores, os pilotos incendiaram o avião e fugiram do local. A droga foi incinerada junto com os destroços do avião. Em audiência de custódia, a Justiça acatou o parecer do Ministério Público e determinou a manutenção da prisão de 2 homens flagrados pela PF transportando um carregamento de fuzis que seriam levados para os complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Eles vão permanecer presos enquanto prosseguem as investigações para identificar outros envolvidos. 2 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por provocar incêndios criminosos no ano passado em uma área de preservação ambiental no Distrito Federal. Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça provas contra 2 pessoas que provocaram de forma intencional incêndios em uma área de preservação ambiental perto de Engenho das Lajes, no Distrito Federal.
A queima aconteceu em setembro do ano passado e destruiu 380 hectares, sendo a maior parte, 220, classificadas como vegetação nativa do Cerrado. Toda a atividade foi flagrada por uma câmera de segurança. Na ação, o MPF pede que a dupla responda criminalmente pelos atos, incluindo a fixação de um valor mínimo de reparação pelos prejuízos causados ao meio ambiente. A 9ª turma do TRF da Primeira Região manteve a decisão que concedeu o benefício de prestação continuada a um idoso com deficiência, com efeitos retroativos desde a data de entrada do requerimento. O benefício foi garantido após a comprovação de que o idoso vive em situação de extrema pobreza. As informações com Regina Souza. O INSS havia negado o pedido alegando a falta de comprovação de vulnerabilidade financeira, mas a Justiça considerou que o idoso, residente em uma instituição de longa permanência sem apoio familiar, vive em extrema pobreza. O relator juiz federal convocado, Paulo Roberto Lírio Pimenta, destacou que a Constituição Federal garante o benefício a pessoas com deficiência que não podem se sustentar. Ele também rejeitou o uso da taxa referencial para correção monetária, determinando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor como um índice correto. Além disso, reforçou que o pagamento não pode começar após a data de entrada do requerimento quando há requerimento administrativo, como no caso. Em seu voto, o magistrado afirmou: a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, concedida na via judicial, quando ausente a prévia postulação administrativa. Com a decisão, o idoso terá direito ao BPC com pagamento retroativo, garantindo o amparo necessário. A imputação de dolo, que é essencial para levar um réu ao tribunal do júri, não pode ter como base somente a presunção. A decisão é da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Jéssica Castro. Por maioria de votos, o colegiado entendeu que, embora a decisão de pronúncia seja fundamentada em um juízo de probabilidade, a imputação de dolo, que é um elemento essencial para levar o acusado a julgamento pelo tribunal do júri, não pode ser baseada em meras presunções. O caso analisado tratava de um homem que, após consumir bebida alcoólica, dirigiu um veículo e colidiu com o meio-fio, atingindo uma residência, o que causou a morte de 5 pessoas e feriu outras 9. Ele foi pronunciado pelos crimes de homicídio simples doloso, lesão corporal e dano. O Tribunal de Justiça do Maranhão manteve a sentença de primeiro grau que considerou que não era possível definir se o acusado agiu com culpa consciente ou dolo eventual. O entendimento foi o de que o caso deveria ser analisado pelo Tribunal do Júri, que é competente para julgar crimes dolosos contra a vida. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa pediu a desclassificação da conduta de homicídio simples doloso para homicídio culposo na direção de veículo. O ministro Sebastião Reis Júnior, cujo voto prevaleceu no julgamento, explicou que para submeter o acusado ao tribunal do júri, o dolo deve estar inequivocamente demonstrado, sob pena de violação de competência. O ministro ressaltou ainda que o STJ tem decidido reiteradamente que, não sendo apontadas as circunstâncias concretas, além da suposta embriaguez e da velocidade acima da permitida, é inviável a conclusão da presença do dolo eventual em crimes de trânsito. Por isso, a conduta foi desclassificada para homicídio culposo na direção de veículo e foi afastada a competência do Tribunal do Júri. Veja a seguir, Corregedoria Nacional de Justiça dá início às inspeções ordinárias de 2025. O Tribunal de Justiça do Maranhão é o primeiro da lista. E ainda nesta edição, a gente mostra como foi a abertura do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. Voltamos em instantes. O Tribunal Superior do Trabalho também realizou sessão de abertura do ano judiciário. O presidente da Corte, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, anunciou que 2025 terá como foco a uniformização da jurisprudência trabalhista e a celeridade na prestação de serviços à sociedade. Ele também lançou um projeto de inteligência artificial. Repórter Rafael Silva. Os trabalhos foram abertos na manhã desta segunda-feira. Na sessão, o presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, ressaltou que a uniformização da jurisprudência continua sendo prioridade.
O ano judiciário se inicia com o firme propósito de despertar com mais força o maior desafio de exercer a jurisdição com uniformização da nossa jurisprudência, com julgamento das questões repetitivas e, com isso, promover a estabilidade, a coerência e a força qualificada de nossas decisões. Para que isso ocorra, o presidente do TST destacou que o tribunal vai continuar no propósito de assegurar princípios básicos previstos na Constituição Federal, como resgatar a dignidade da pessoa humana. Para que isso aconteça, tenhamos que solucionar as questões que nos são submetidas e garantir o primado da Constituição e da lei numa resposta atual e contemporânea ao fato, a respeitar a razoável duração do processo. O presidente ainda disse que entre as prioridades está o aumento da produtividade. Todos os nossos esforços estão voltados para colocar em prática projetos que tenham por finalidade auxiliar no julgamento célere e eficiente dos processos que se encontram sob nossa responsabilidade. Uma dessas iniciativas é o ChatJT, projeto de inteligência artificial da Justiça do Trabalho que busca otimizar processos, agilizar o acesso à informação e auxiliar a tomada de decisões, o que vai assegurar maior eficiência e celeridade na prestação jurisdicional. O ChatJT foi desenvolvido com foco na segurança e na preservação dos dados pessoais, garantindo total sigilo e confiabilidade. Juízes e servidores poderão utilizá-lo para pesquisa de jurisprudência, elaboração de documentos e muito mais. E a partir de hoje, o sistema de peticionamento eletrônico do TST terá novas regras para o envio de documentos. Repórter Evne Araújo. Com a mudança, o Tribunal Superior do Trabalho espera uma redução de cerca de 90% no volume de petições avulsas registradas. Com as novas regras, será permitido somente o envio de petições eletrônicas por meio do sistema EDOC, quando duas condições forem atendidas simultaneamente. O processo deve estar vinculado ao ESIG, o Sistema de Informações do TST, e precisa estar efetivamente em tramitação na Corte Trabalhista no momento do peticionamento. Caso essas condições não sejam atendidas, o sistema EDOC vai bloquear o envio da petição e exibirá um aviso indicando qual o órgão jurisdicional responsável e qual sistema de peticionamento deve ser utilizado para dar seguimento ao processo. A Corregedoria Nacional de Justiça deu início hoje às inspeções ordinárias de 2025. Ao longo do primeiro semestre, 9 tribunais estaduais serão inspecionados. Primeiro é o TJ do Maranhão. As atividades por lá seguem até o próximo dia 6 de fevereiro. As inspeções ordinárias servem para verificar o funcionamento dos setores administrativos e judiciais dos tribunais e para acompanhar os trabalhos das serventias extrajudiciais. Durante a inspeção, os trabalhos forenses e os prazos processuais não são suspensos. No próximo bloco, a STF retoma audiências de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. E a Suprema Corte determina que a União suspenda a cobrança de dívida previdenciária de Alagoas até que o processo administrativo fiscal seja concluído. Os detalhes já já. Uma empresa foi condenada a recuperar mais de 62 hectares de terras indígenas no Maranhão por causa do desmatamento ilegal. Repórter Márcio Fontinelli tem os detalhes. Com base na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, a Justiça anulou as licenças ambientais e as autorizações de desmatamento cedidas pelo governo do Maranhão a uma empresa siderúrgica no estado. Com isso, os empresários terão de recuperar 62 hectares de vegetação amazônica destruídas sem autorização do IBAMA. A região se sobrepõe às terras indígenas situadas nos municípios de Barra do Corda, Fernando Falcão, Grajaú, Formosa da Serra Negra e Mirador.
A Corte Suprema retomou nesta segunda-feira as audiências de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Repórter Viviane Novaes acompanhou. Esta foi a 15ª audiência de conciliação convocada pelo ministro Gilmar Mendes, relator das 5 ações que discutem a lei do marco temporal aprovada em 2023. 4 ações questionam a validade do texto e uma pede que o Supremo declare a constitucionalidade. A lei restabeleceu um prazo para a demarcação de terras indígenas. Segundo o texto, os povos só têm direito às áreas que ocupavam ou já disputavam no dia da promulgação da Constituição de 1988, 5 de outubro. Mas 3 meses antes da publicação da lei, o Supremo decidiu que a data não pode ser usada para definir a ocupação tradicional da terra pelas comunidades indígenas. As audiências reúnem representantes dos povos indígenas, políticos, representantes de partidos, de municípios, procuradores de Estado. Nesta segunda-feira, um dos pontos de discussão foi o artigo 11 da Lei do Marco Temporal, que prevê a indenização aos que ocupam as áreas indígenas. O juiz auxiliar do gabinete do ministro Gilmar Mendes, Diego Viegas Veras, considera importante que o conceito de posse legítima seja definido. Uma redação seria, pensando alto, poderia ser assim: para fins do disposto nesta lei ou neste parágrafo, considera-se posse legítima aquela que seja documentalmente comprovada através de compromisso de contrato de compra e venda, ainda que despide registrado em cartório, mas com autenticação de firma contemporânea. O representante do Diretório Nacional do Progressistas, Luiz Inácio Adams, disse que a questão é a legitimidade da posse. Aqui está tentando se proteger aquele posseiro de boa-fé. Aquele posseiro que foi lá, ocupou, grande parte, às vezes, é pessoas ocupantes, pequenos ocupantes, que, em suma, ocuparam aquela terra, estão lá há muitos anos, e, de repente, vem a demarcação. As audiências de conciliação vão se estender até o fim deste mês, toda segunda-feira. Nos dias 17 e 24, os participantes vão votar as propostas para garantir os direitos dos dois lados, indígenas e não indígenas. O Supremo Tribunal Federal derrubou decisões cautelares impostas a um acusado de tráfico de drogas em Minas Gerais. Repórter Evelyn Araújo tem as informações. A decisão foi tomada pelo ministro André Mendonça. O homem foi preso em dezembro do ano passado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O Ministério Público recomendou a liberdade provisória. Em audiência de custódia, o juiz concordou, mas o proibiu de sair de casa à noite e determinou o uso de tornozeleira eletrônica. A defesa recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Ao analisar o habeas corpus, o ministro André Mendonça observou que a imposição das medidas não atendeu aos requisitos exigidos pela lei, uma vez que o juiz não justificou a necessidade da restrição. Além disso, o ministro lembrou que o chamado pacote anticrime, que alterou a legislação penal, afastou a possibilidade de um juiz impor qualquer medida cautelar de natureza pessoal sem ser provocado. E o Supremo suspendeu a cobrança de mais de 700 milhões de reais de dívida previdenciária do estado de Alagoas. Para a ministra Carmen Lúcia, não é possível cobrar a dívida nem incluir o estado em cadastro de inadimplentes antes da conclusão do processo administrativo. Rocine Gomes. Pela decisão, a cobrança do débito previdenciário está suspensa até a conclusão de 2 procedimentos fiscais que apuram eventuais irregularidades cometidas pela Secretaria de Saúde de Alagoas. O suposto erro faz referência ao recolhimento de contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, entre janeiro de 2020 e setembro de 2022. Ao longo desse período, a pasta recolheu 355 milhões de reais, segundo o governo estadual argumentou na ação. O executivo alagoano sustentou ainda que a origem do débito seria um erro material, que ainda está sendo discutido na esfera administrativa. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia observou que o STF tem entendimento pacificado de que a inclusão de estados e municípios nos cadastros de inadimplência só pode ocorrer quando o processo legal referente ao débito estiver encerrado. A seguir, na abertura do ano legislativo, o presidente do STF faz discurso em defesa da Constituição. Voltamos a instantes.
O Superior Tribunal de Justiça iniciou o ano forense de 2025 com balanço do plantão judiciário. A Corte recebeu, em média, mais de 300 processos por dia nesse período. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Samanta Peçanha. O presidente do Superior Tribunal de Justiça do Conselho da Justiça Federal, ministro Herman Benjamin, conduziu a sessão da Corte Especial de Abertura do ano judiciário de 2025 e apresentou um balanço detalhado das atividades do plantão judiciário para os ministros presentes e demais autoridades. No nosso plantão foram recebidos quase 9 mil processos. A média de 316 processos por dia útil, um número inacreditável, e 10 por dia nos fins de semana e feriados. E nesse período, a presidência proferiu quase 9 mil decisões. O habeas corpus foi a classe processual mais representativa, com 6.705 pedidos no plantão judiciário, uma média de 155 por dia. No início deste ano, o STJ contabiliza em torno de 360 mil processos em tramitação. A segunda sessão do tribunal concentra a maior parte dos casos, com quase 110 mil processos, seguida da terceira sessão, com cerca de 90 mil, e da primeira sessão, que reúne mais de 80 mil processos. O vice-presidente do STJ e do CJF e corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou as iniciativas e o dinamismo da atual gestão. Presidente, essas palavras são para cumprimentá-lo pelas iniciativas, dinâmica, a gestão. Trabalhamos normalmente no mês de janeiro na corregedoria, na vice-presidência, apoiando a presidência também. E o meu desejo é de continuar ajudando no que é possível o trabalho que Vossa Excelência vem realizando. Representando o Ministério Público Federal, o subprocurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand, destacou o empenho tecnológico de todo o sistema de justiça para fazer frente ao acervo processual. São, de alguma maneira, alvissareiras essas notícias de que hoje nós contamos com a possibilidade de utilizarmos de tecnologias de inteligência artificial para que, de alguma maneira, a gente possa tentar diminuir os impactos dessa grande loucura que é o volume de processo com que tem que lidar os tribunais superiores e todos os tribunais em geral no nosso dia a dia e também todos os demais órgãos que participam do sistema judiciário. Além dos números, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, apresentou os principais projetos do tribunal na área de inteligência artificial para otimizar os julgamentos e também anunciou a agenda institucional da Corte para este ano, com a realização de grandes eventos sobre inteligência artificial, meio ambiente, direitos humanos e cooperação internacional. Com o fim do recesso forense e das férias coletivas, os prazos processuais voltam a correr normalmente. As 6 turmas do tribunal retomam os julgamentos nesta terça-feira, enquanto a Corte Especial se reunirá novamente na quarta. Já as 3 sessões especializadas terão sessão na quinta, sempre a partir das 2 da tarde. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, participou da abertura do ano legislativo no Congresso Nacional. Repórter Pablo Lemos. A sessão de abertura do ano legislativo no Congresso Nacional reuniu autoridades dos 3 poderes no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília, além de ministros de Estado e representantes de embaixadas. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um pronunciamento em defesa da Constituição e da harmonia entre os poderes. Nós, todos os 3 poderes da República, estamos unidos pelos valores da Constituição e pelos propósitos nela estabelecidos. Porém, mais do que a harmonia e independência prevista na Constituição, eu tenho muito prazer de estar aqui porque nós temos, acima de tudo, bons sentimentos uns em relação aos outros e torcemos pelo sucesso um do outro. De modo, presidente Alcolumbre, que mais do que a presença formal do presidente do Supremo aqui, na verdade está o compromisso do Poder Judiciário de sermos parceiros em tudo aquilo que, à luz da Constituição, seja bom
para o Brasil. A cerimônia também marcou o começo dos mandatos de 2 anos do senador Davi Alcolumbre como presidente do Senado e do deputado federal Hugo Mota à frente da Câmara. Agora vamos ver como foi a primeira sessão especial do Tribunal Pleno do Judiciário de Mato Grosso de 2025. Veja a reportagem de Eli Cristina de Azevedo. A primeira sessão especial do Tribunal Pleno do Judiciário de Mato Grosso de 2025 foi realizada em homenagem ao desembargador Rondon Bacil Dover Filho. O magistrado recebeu a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador José de Mesquita, a mais alta honraria concedida pela Justiça Estadual em reconhecimento aos quase 40 anos dedicados à magistratura. Vossa Excelência é um exemplo à magistratura mato-grossense. Vossa Excelência é um norte àqueles que advirão posteriormente à sua saída. Saiba que deixará um vácuo, um vazio, dificilmente de ser preenchido, dado os seus predicados por todos nós conhecidos. Te desejo muito sucesso, muita felicidade nessa nova empreitada. A solenidade realizada no Plenário 1 foi prestigiada por autoridades do Estado, advogados, assessores de gabinete, familiares, amigos e magistrados que compartilharam histórias e momentos marcantes vividos ao lado do desembargador e desejaram sucesso. Uma pessoa digna, né, que fez um trabalho brilhante aqui no Poder Judiciário, uma pessoa que é muito querida por todos, e eu desejo a ele que seja muito feliz, que aproveite bem essa aposentadoria. Sou uma pessoa muito orgulhosa do pai que tenho, né, pela profissão, pelo pai que foi durante esses anos. Fico muito feliz mesmo por todos estarem hoje aqui, né, da família, dos amigos mais próximos, poder comemorar essa nova fase da vida dele. O desembargador Rondon Bacil ingressou na magistratura em 1985 e ascendeu ao desembargo em 2012 pelo critério de antiguidade. Em um discurso emocionado, deixou claro a paixão pelo direito e pelos anos dedicados à justiça. Para quem gosta do que faz, todo dia é domingo. Eu não trabalho, eu me divirto, eu gosto do que eu faço. Então, direito sempre foi a minha vida, 40 anos praticamente passaram como num flash, entendeu? Então, fui muito feliz, quero continuar no que eu puder, sempre cada vez mais próximo do direito e da justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Bom início de semana para você, até amanhã.